lei? Tem mais uma da Reinalda que eu não respondi, que é a técnica de afastar-se do problema e olhá-lo de fora. Né? Bom, esse é o seguinte, eu sempre pensava assim, é muito fácil a gente julgar o problema dos outros, né? Isso, no meu caso, né? Na minha profissão, eu faço com a maior tranquilidade, porque eu não estou envolvida emocionalmente com ninguém. E eu acho, né, que eu vou procurar a melhor solução para o problema dos outros. Agora, quando é comigo, como é que eu faço? Né? Quando eu estou envolvida no problema. A gente sempre tem a tendência a colocar o ego na frente. Né? E aí, como é que eu comecei a pensar? Bom, quando é comigo, então eu tenho que fazer de conta que eu não estou envolvida naquilo e olhar a situação como se eu estivesse de fora. Né? Como se fossem outras pessoas que estivessem com aquele problema. Que conselho eu daria, ou que solução eu sugeriria, ou de que maneira aquelas pessoas deveriam resolver aquele problema. Então, é uma técnica de se colocar fora, né? E, vamos dizer assim, verificar aquela situação como se tu não estivesse lá, como se fosse uma outra pessoa que estivesse lá. Como tu agiria? Essa é a técnica. Na Conscienciologia a gente chama também de sobrepairamento, né? Esse sobrepairar é uma técnica do sobrepairamento. Sim. Só mais uma. Você falou que a questão que a lei, de certa forma, é balizadora, no sentido de que traz algum tipo de limitação, né? Mas também algum tipo de salvaguarda dentro da prática da magistratura. Dentro da sua experiência, que tipo de desafios você já encontrou justamente pelo fator limitante da lei, pelo fator limitador da lei, na aplicação do princípio da equanimidade, considerando, por exemplo, inclusive, a sua visão, o paradigma consciencial que você, né, que você tem, que você vivencia. Como que você supera esses desafios no dia a dia? Porque certamente a lei cria algum tipo de limitação para uma aplicação mais plena desse princípio da equanimidade sob o viés do paradigma consciencial. Não sei se você concorda comigo, né? Sim. Isso deve ser um desafio para você, né, na condição de magistrada. Como é que você supera isso no dia a dia? Que tipo de mecanismos, técnicas, princípios você utiliza para fazer a superação desses desafios? Quando acontece esse tipo de situação, vamos dizer assim, qual é a saída para isso aí? A saída é se balizar nos grandes princípios constitucionais, né? Que eles têm vamos dizer assim, se aproximam mais daqueles princípios da cosmoética e tudo mais, né? Então, muitas vezes, num determinado caso, que agora não me ocorre assim, lembrar de algum especificamente, que tenha surgido esse conflito, se busca sair, a alternativa é a utilização dos princípios, né? Os princípios gerais do direito, se é uma lei muito injusta, vamos dizer assim, para aquele determinado caso, né? Porque a função do magistrado, na verdade, é aplicar a lei ao caso concreto, né? A lei, ela é genérica, mas existe o caso, e aquele caso é específico, né? Então, para aquele caso ali, qual é a melhor solução? Às vezes, assim como a Cristina colocou, a lei que nós temos à disposição não é a melhor solução para aquilo ali. Aí você pega um princípio mais geral. Então, assim. aí tu tem que usar, né, fazer uma construção. Isso é bem inteligente. E tentar uma alternativa que não destoie da lei, porque nós não podemos inventar a lei, né? O juiz não tem que inventar a lei, ele tem que interpretar a lei e adequá-la ao caso concreto para não criar uma situação de injustiça. Então, naquele item que você colocou do bom senso, eu diria que precisa muito mais do que bom senso, precisa de discernimento mesmo, né? E conhecimento de toda a legislação, né? Princípios, tem que ter uma visão muito grande, tem que ter uma cosmovisão de tudo, né? E às vezes a questão do momento atual também, né? O momento atual influencia muito na interpretação das leis. Nessa discussão de iguais e desiguais, eu acho que fica bem interessante pensar
nos evoluciólogos e o critério que foi utilizado para o curso intermissivo, porque foi usado algum critério. Claro que foi corda, laço, segundo o professor Valdo, foi usado o princípio da corda ou do laço, enlaça e puxa. Mas fora esse critério, foi levado algum critério em consideração. Você concorda com essa possibilidade? Concordo. Porque se usou uma faixa, tem uma faixa evolutiva que estava predisposta a esse tipo de informação. E na TARES isso é importantíssimo, esse princípio, né? Sim. De desigualdade e de igualdade. Se não passa para o estupro evolutivo, Com certeza. ou cai na omissão deficitária. A gente pode economizar demais a informação e a pessoa está apta. Então, essa condição aí é interessantíssima de ser estudado. Por isso que o professor Valdo fala tanto que o processo da evoluciologia e os próprios evoluciólogos, eles precisam passar pela vivência jurídica aqui na vida humana, serem legisladores e conhecerem isso tudo. Comenta um pouquinho essa condição, se você puder, Vanderlei. Essa condição do evoluciólogo... O critério que é usado para esclarecer. Eu né? tenho pensado muito a respeito disso e penso e acredito que um dos critérios é justamente a equanimidade, né? Para definir... quando o evoluciólogo, o orientador evolutivo, vai reorganizar a ressoma, né, das consciências, eu acho que o princípio básico que deve ser utilizado é realmente esse. O que é melhor para todo aquele grupo de consciências ali, né? E tenho pensado também, é uma hipótese, né, de que a melhor técnica para isso é a técnica da mediação de conflitos. Mediação de conflitos, porque na técnica da mediação de conflitos a gente procura estabelecer o seguinte: quais são os interesses em jogo, quais são as necessidades daquelas consciências, no caso, né? E qual é o resultado que se busca com aquilo, né? Quer dizer, que não deixa de ser uma média conscienciométrica que você precisa fazer, até rápida, rápido, porque não tem tantas oportunidades, né? De saber interesses, resultados, objetivos, metas, que é o que mais ou menos a gente precisa fazer na TARES, de qualquer forma. Sim. Que é sondar qual é o nível da média mais inferior e aquela máxima que você pode alcançar. E estabelecer equanimidade, quer dizer, a linha do meio no esclarecimento que vai atender a ambas as condições. O que vai ser mais útil para todos, né? Mais evolutivo para todos naquela situação, né? Eu penso que é por aí, né? Vanderlei, favor comentar o Mega Pensene trivocabular sintetizando o tema equanimidade, coerência cosmoética. Sim, sem equanimidade, me parece que é difícil a pessoa ser cosmoética. Porque na medida em que a cosmoética prioriza o que é melhor para todos, né? Se nós se nós nos pautamos por aquilo que é melhor para nós, ou para um determinado grupo de pessoas mais ligadas a nós não estamos sendo cosmoéticos. Então, eu faço essa colocação, que a coerência cosmoética, ela só existe quando a pessoa busca ser equânime em todas as situações de vida.